A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do EBD em Foco. Eu me chamo Herberson, vou ministrar agora a lição número 4, que tem como título Resguardando-se de Sentimentos Ruins. Estamos estudando a revista CPAD do segundo trimestre do ano 2022, comentando sobre o Sermão do Monte. Então nós estamos estudando Mateus capítulo 5 e agora nós vamos estudar os versículos 21 a 26. Então, versículos 21 a 26 do capítulo 5 de Mateus, ainda no comecinho do Sermão do Monte. Então, se você é professor do EBD, aluno do EBD ou quer aprender mais sobre o Sermão do Monte, eu convido você a assistir essa aula até o final. Nós já estudamos aí a lição 1, 2 e 3, que falamos aí um pouco sobre, no caso da lição 1, sobre as bem-aventuranças, fizemos uma introdução sobre o Sermão do Monte. Na lição número 2, nós falamos sobre o sal da terra e a luz do mundo, então a segunda parte aí do Sermão do Monte, que Jesus apresentou os discípulos, no caso nós, como crentes cristãos, como sal da terra e luz do mundo, aqueles que devem fazer a diferença. Na lição número 3, nós já estudamos sobre o discípulo e a lei, no caso Jesus, falando sobre a questão da lei. Então foi a lição anterior. Essa lição número 3, ela é muito importante para nós entendermos as próximas lições, porque é uma sequência. Então a lição número 3 vai assim determinar o ritmo de estudo, o ponto de vista teológico para o entendimento completo das próximas. Uma vez que nós estamos estudando o Sermão do Monte, seguindo a sequência de Mateus, capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, é importante nós entendermos como que acontece o nosso relacionamento com a lei. Na verdade, não é nem o nosso relacionamento com a lei propriamente dito. É como que nós aplicamos a lei do Antigo Testamento nos dias de hoje. Então, na lição anterior, o escritor da revista, o pastor Ziel Gomes, apresentou o seu ponto de vista, que vai ser reforçado aqui nessa lição, que Jesus não aboliu a lei, na verdade, a lei continua, mas, claro, diante da interpretação do próprio Jesus, então tem uma certa continuação, mas ele, como Messias, tem essa interpretação. A lei se cumpre em Jesus, isso foi falado na lição anterior, cumpriu no sentido profético de que todo o Antigo Testamento aponta para Cristo, inclusive a própria lei. Então, a lei é uma referência a todo o sistema mosaico do Antigo Testamento. Então, sempre que nós falarmos de lei a partir de agora, tanto eu como os outros comentaristas que tem no YouTube, entendam da seguinte maneira: não é uma referência aos 10 mandamentos, é uma referência a todo o sistema mosaico. É claro que um ou outro comentarista, uma outra pessoa pode comentar por aí que está fazendo referência somente aos 10 mandamentos, tudo bem. Mas, de maneira geral, quando o Novo Testamento fala de lei, é uma referência a todo o sistema mosaico. Então, aquele sistema que a gente divide, lei moral, cerimonial, civil, isso é algo mais didático, não está tão explícito essa divisão na Bíblia, então nem sempre a gente vai usar nessa questão mostrando essas divisões. Então, lei, é todo o sistema dentro de um pacote só. Então, quero que você leve isso em consideração. Isso foi comentado na aula anterior, no vídeo de destaque, no EBD em Foco. Nós estamos gravando assim, muito conteúdo complementar. Então, você pode acessar o nosso site. Inclusive, eu vou até reforçar aqui que você pode receber no seu WhatsApp nossos subsídios. Tá? Basta mandar uma mensagem para esse número 94 98409 2869. Então, quem está no nosso grupo, quem manda mensagem, recebe os subsídios gratuitos, vai entrar no nosso grupo, recebe o link do grupo e recebe todo o conteúdo em primeira mão. Semana passada, agora, no caso, esse vídeo aqui da lição 4, mas na lição 3, teve um vídeo que a gente atrasou, eu atrasei a gravação do vídeo. Eu postei 10 horas da noite, mas quem estava no grupo recebeu, no sábado, 10 horas da noite. Então, quem estava no grupo recebeu esse vídeo, estudou e chegou bem mais preparado para a lição. Então, eu recomendo você mandar mensagem. Na descrição desse vídeo tem um link que você vai clicar e ser redirecionado para o nosso WhatsApp. Basta enviar a mensagem que vai aparecer. Então, nós temos dentro do nosso site também slides em PowerPoint. Esse slide que você pode usar na sua igreja para ministrar a aula. O slide está dentro do pacote de assinatura que dá direito aos sermões em PDF, curso básico de teologia e cursos diversos. Então, um conteúdo bem completo. E sem falar no nosso conteúdo gratuito, que são aula em vídeo, áudio e PDF e um treinamento para professores da EBD. Então acesse ebdenfoco.com para ter acesso a esse conteúdo completo
aí e ministrar uma aula de excelência. Nós temos uma live, ou seja, uma aula ao vivo pelo YouTube, no dia 21/4. Então a live da lição 4 vai acontecer no dia 21, quinta-feira, às 9 horas da noite. Então nós estamos trabalhando para toda quinta-feira fazer uma aula ao vivo, ou da lição, ou de algum tema relacionado à lição. Semana passada foi a live do curso de Teologia que falamos sobre Mateus. Na verdade, Evangelhos Sinóticos, falando também do Evangelho de Mateus. Então foi muito boa e agora voltamos com a live da lição número 4 nessa quinta-feira. Então contamos com sua participação. Estou assistindo o vídeo depois de quinta. Está gravado, a gente não tira, fica gravado. Você pode acessar e assistir essa live que vai ficar gravada. Então é isso, continuando aqui, vamos entrar logo dentro do tema da lição no textuário. Então o textuário diz assim: eu, porém, vos digo que qualquer que, sem motivo, se encolerizar contra seu irmão, será réu de juízo. Mateus 5:22. Então o textuário pegou só essa parte aqui que nós vamos estudar de maneira mais completa. Então vou avançar. A verdade prática diz assim: a cólera e a ira não podem dominar o coração do crente. Elas devem ser evitadas e vencidas com o ensino do Evangelho. Então a gente vai estudar de maneira detalhada sobre essa questão da ira. A ira, a cólera, no caso, fazem parte das emoções humanas. Deus nos fez assim. Mas nós precisamos compreender como que nós devemos usar essas emoções. Porque alguém pode argumentar: Deus colocou essa emoção no meu coração, na minha vida. Eu sou uma pessoa que me iro, fico irado facilmente. Mas será que você não tem que ter controle sobre isso? Será que essa ira não pode levar você a cometer algum ato? Essa ira é egoísta? Essa raiva que você tem, às vezes é algo egoísta, está relacionado a você? Então, temos que refletir um pouco sobre isso. O que Jesus ensinou sobre isso? Então, Jesus ele vai falar sobre o 6º mandamento, não matarás. Ele vai se aprofundar nesse mandamento, trazendo agora uma questão muito mais reveladora, vamos colocar assim, porque ele vai falar das motivações por trás dos mandamentos, no caso, por trás dos nossos pecados. Então Jesus ele vai começar falando da questão do assassinato, não matarás, mas ele vai falar não adulterarás, ele vai entrar em várias questões e vai mostrar aqui que a motivação do coração é o que conta. Porque assim, por mais que você não cometa o ato em si, se o seu coração já está com desejo, você já cometeu esse ato. Então, é uma introdução aqui que eu estou fazendo da lição, adiantando bastante coisa. Então, vamos avançar na leitura bíblica. A leitura bíblica se encontra em Mateus 5:21-26. Eu não leio aqui para a gente ganhar tempo no vídeo, mas a gente vai fazer uma referência a essa leitura durante a aula, não se preocupe. Vamos logo para a nossa introdução, a introdução da revista. Já fiz a minha, agora vamos para a introdução da revista. Fala assim: nesta lição, aprenderemos com o Mestre Divino que o Evangelho não é antinomista, a partir da explicação desse conceito, que a cólera é a antessala do homicídio e que para devotar a nossa vida a Deus precisamos nos reconciliar com o próximo. Isso aqui é o que nós vamos estudar. Então não vou explicar detalhes aqui porque é só a introdução para nós nos aprofundarmos mais na frente. Vamos falar dessa questão do legalismo e o antinomismo. Você vai entender o que é isso daqui a pouco. Vamos falar dessa questão da cólera, da ira, que é um preparo para o homicídio e que nós temos que sempre viver em comunhão com o próximo. Veremos que o nosso Senhor colocou em alta conta o valor da pessoa humana e, por isso, a seção bíblica de Mateus 5:21-26 será objeto de nosso estudo. Nessa lição, nós vamos para a aplicação da lei de Cristo, da lei do Evangelho. Na lição anterior, eu fiz um vídeo, esse vídeo aqui, ó. Qual a relação da lei com os cristãos nos dias de hoje? Esse é o título do vídeo. Se você estiver assistindo aqui, você vai ver que tem uma imagem. Jesus aboliu a lei. Essa é a imagem que está no vídeo. Eu recomendo você assistir esse vídeo. Nesse vídeo, eu apresento a visão dispensacionalista sobre a questão da continuação ou não da lei. Vou resumir rapidinho aqui, mas tem que assistir o vídeo de 40 minutos, bem detalhado.
mas vale muito a pena, porque é uma visão que vai te ajudar bastante a entender essa questão da lei e do evangelho. Jesus, ele vai inaugurar uma nova era, uma nova dispensação. E nessa nova dispensação, a lei que vai vigorar é a lei de Cristo. Eu argumento aqui nesse vídeo, tem que assistir para entender. Eu argumento lá que na antiga aliança, no caso, a antiga dispensação, tinha a lei, que era todo o sistema mosaico, que foi para aquele momento que Deus trabalhou com a nação de Israel com aquele sistema. Cumpriu o propósito que foi a vinda do Messias. Agora, o Messias, como cumprimento da lei do Antigo Testamento, vai inaugurar uma nova era, uma nova lei, um novo pacto, que é muito mais profundo, que é muito mais completo, que é muito mais impactante, vamos colocar assim, no coração do homem. E é por isso que a gente vai entrar nessa aplicação prática agora da lei. Então, recomendo você assistir aqui para entender como que isso funciona. Então, vamos lá. Tópico 1. O Evangelho não é antinomista. O que é antinomismo? A palavra nos fornece a própria definição, constituída do grego anti, que quer dizer contra, e nomos, lei, diz respeito a tudo contrário à lei, normas e regras. Então, essa palavra, ela traz essa ideia de que a pessoa que segue a Cristo, dentro do nosso contexto, quem é cristão, não precisa obedecer à lei moral do Antigo Testamento. Aqui eu quero pontuar uma coisa. O que o escritor da revista está chamando de lei moral? De acordo com o contexto do livro de apoio e também da lição anterior, o pastor Osiel Gomes usa aqui lei moral para se referir aos 10 mandamentos, tirando a questão do sábado, que é uma outra questão. Então, na visão do pastor Osiel Gomes, Jesus vai reafirmar o Antigo Testamento, ele vai reinterpretar o Antigo Testamento e vai continuar algumas leis e outras não. Então, na visão dele, algumas leis continuam porque elas são reafirmadas por Jesus. Essa é uma visão. A visão dispensacionalista, que eu apresentei no outro vídeo, vai dizer que, na verdade, Jesus cria um novo sistema de lei. De qualquer forma, o resultado prático é o mesmo. Então, voltando para o que está aqui na lição, o antinomismo é a teoria que afirma que nós não precisamos seguir mais nenhum tipo de lei, que o evangelho não está mais vinculado a nenhuma lei. E, de acordo com a visão do pastor Osiel Gomes, aqui ele está fazendo uma referência aos 10 mandamentos, à lei moral de Deus. Então, nenhuma lei vai guiar a vida do cristão. Então, o cristão seria alguém totalmente sem lei. Defensores antinomistas dizem que a lei não teve origem em Deus Pai e que, por isso, ela deve ser rejeitada. Olha só que absurdo! Eles chegam a fazer esse tipo de afirmação que não tem base bíblica nenhuma, dizendo que a lei não teve origem em Deus. Isso está errado. Eu deixei bem claro no meu vídeo que a lei moral, o que eu entendo como lei moral, é aquilo que é intrínseco de Deus, moralmente correto, que foi base para que Deus ali colocasse ordem no Jardim do Éden, quando Adão e Eva ainda estavam lá. Depois que eles caíram, Deus usou esse princípio dele como sendo o perfeito, correto, ou seja, a lei moral intrínseca de Deus, para guiar o povo na época de Noé, depois na época de Abraão, depois na época de Moisés, que veio na forma do código mosaico, ou seja, a lei mosaica, que vigorou por um bom tempo, e depois em Cristo Jesus. Então, por trás de todo mandamento de Deus, de toda a lei de Deus, tem algo que vem do próprio Deus, que emana do próprio Deus. Então, dizer que a lei não vem de Deus é algo totalmente antibíblico, é um grande absurdo, porque o próprio Deus tem a sua lei que é intrínseca, que é colocada no coração do homem. O ser humano sabe o que é certo e o que é errado. A maneira que Deus revela essa lei muda em cada dispensação. Como nós estamos na dispensação da graça, nós temos a lei de Cristo, que são os ensinamentos de Cristo,
para a nossa vida. Há ainda aqueles que dizem que Deus havia determinado por decreto a existência do pecado, de modo que jamais se pode evitá-lo. Por isso não há razão para a existência da lei. Então esses aqui são mais complicados ainda. Dizem que Deus criou o pecado, decretou o pecado, e o ser humano sempre vai pecar. O ser humano não vai, em momento algum, ter a opção de não pecar ou alguma ajuda de não pecar. Então está tudo liberado. Não faz sentido ter nenhuma lei porque Deus determinou o pecado. Isso é um absurdo muito maior. Por fim, outros ainda defendem simplesmente que a lei é oposta ao Evangelho. Então alguns vão aqui confrontar a lei do Antigo Testamento com o Evangelho, colocando como um oposto ao outro. No entanto, isso é feito de tal forma que eles querem que aqueles que creem no Evangelho não sigam nenhum tipo de lei. Então não é porque eles querem fazer simplesmente uma oposição ao Evangelho, mas querem criar um certo tipo de libertinagem, dizendo que nós não temos que guardar nenhuma lei. Entretanto, veremos que esses ensinos violam as Escrituras e que o antinomismo é um desvio da palavra de Deus. Olha só o que diz Romanos 6, 15 e 16. Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Não sabeis vós a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer. Sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Então Paulo está falando assim, olha, vocês que estão debaixo da graça, que acham agora que não tem que guardar a lei, que não tem nenhuma lei, de certa forma, vocês estão certos, vocês não estão errados não, tá? Tudo bem, passou a lei, antiga aliança, estamos debaixo da graça. Tá, tudo bem, até aí eu concordo com vocês. Mas eu vou viver no pecado por causa disso? Agora não tem nada que vai guiar a minha vida? Aí ele vai e fala assim, olha para quem vocês estão servindo. Vocês obedecem a quem? O pecado que vai gerar morte? Ou vocês obedecem para a justiça? Ou seja, vocês são servos do pecado ou vocês são servos de Deus? Porque quem é servo de Deus, a palavra servo aqui é a mesma coisa que escravo. Escravo do pecado, escravo de Deus. Paulo está usando esse contraste. Se vocês são servos de Deus, vocês têm uma lei a ser seguida, que é a lei de Cristo. Então, a lei da antiga aliança, ela realmente não tinha o propósito de salvar. A gente falou muito disso na aula anterior. Não tinha um propósito de salvar em hipótese alguma. Mas ela foi dada para um povo salvo, o povo do pacto, o povo que já estava com Deus. Então ela guiava a santidade do povo. Então a lei foi dada para guiar a santidade, ou seja, para o povo aprender a ser santo. A gente vai falar daqui a pouco sobre essa questão. Tem mais na frente alguns slides sobre isso. Então, hoje, como salvos em Cristo Jesus, debaixo da graça, nós precisamos viver uma vida de santidade. E a lei de Cristo é que vai guiar a nossa santidade. Tópico 1.2. A lei e o Evangelho. Conforme visto na lição anterior, Jesus não desprezou a lei. Em Mateus 5:21, vemos claramente isso. A expressão ouvistes o que foi dito aos antigos aponta para uma retrospectiva de um ponto da lei de Moisés. Então aqui, Jesus, quando ele fala ouvistes o que foi dito aos antigos, alguns teólogos entendem que Jesus está fazendo uma referência à interpretação dada à lei. Então Jesus não está criticando a lei, ele está relembrando o que foi dito na lei e a interpretação errada dada por muitos. Tá? Muitos interpretaram a lei errado. Então, diferentemente dos escribas e fariseus, nosso Senhor deu ênfase à autoridade da lei e revelou a real intenção de Deus presente nela. Então, Jesus ele vai, no caso aqui, de acordo com a visão do pastor Osiel Gomes, que aqui a gente vai sempre falar isso, a visão de um, a visão do outro. Então, na visão do pastor Osiel Gomes, Jesus ele reafirma a lei e dá uma interpretação mais profunda e apresenta a real intenção de Deus na lei de Deus. Atente para o mandamento, não matarás. Então, Jesus faz uma referência a esse mandamento. Ouviste o que foi dito no passado e o que vocês têm interpretado sobre isso? Então, não matarás. Enquanto os escribas e fariseus interpretavam esse mandamento de maneira restrita ao ato literal de matar uma pessoa, ou seja, a interpretação deles era simplesmente eu ir lá e matar alguém, tirar a vida de alguém. Então isso era que eu estava quebrando esse mandamento. Se eu fizesse isso, estaria quebrando o mandamento de não matarás.
Nosso Senhor o ampliou e aprofundou, demonstrando que o homicídio tem início no coração do ser humano a partir da ira, do ódio e da cólera. Então Jesus vai olhar para esse mandamento e falar assim, olha, não é o ato em si, mas a motivação. Então isso aqui é a lei de Cristo. Eu entendo que Jesus está colocando esse mandamento não como um reforço do mandamento antigo, mas ele pega o mandamento antigo e toma como base a sua nova lei, o seu novo mandamento, mas mostrando que agora aquilo que estava oculto, que foi revelado, que é o Evangelho, tem algo muito mais profundo, a motivação do coração. Então você que acha que matar é só ir lá e tirar a vida de alguém, quando você tem um ódio no seu coração, ira no seu coração por causa de alguma coisa que alguém fez para você, você já cometeu um assassinato. Mateus 5:22. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo, e qualquer que chamar a seu irmão de raca será réu do sinédrio, e qualquer que lhe chamar de louco será réu do fogo do inferno. Esse versículo ele vai ser explicado de maneira mais detalhada ali na frente, então eu não vou explicar aqui agora. Então segura aí que daqui a pouco a gente vai voltar nele. Tópico 1.3. Legalismo versus antinomismo. O legalismo é uma atitude que se concentra na observância e prática rigorosa das leis como um elemento determinante para uma comunidade alcançar o favor de Deus. Uma definição bem completa, porque assim, o legalismo é quando a pessoa cria um sistema, ou uma igreja, uma denominação, uma religião, que seja o que for, cria um sistema de regras, e você tem que seguir aquele sistema de regras. E aquilo ali tem que ser algo rigoroso, é seguir a lei pela lei, é sim olhar a questão do amor, dos relacionamentos, é simplesmente seguir a lei. A lei está mandando eu fazer, então eu vou fazer. Ponto final. É ser rigoroso na prática da lei. Por outro lado, o antinomismo rejeita todo tipo de normas morais, deixando a pessoa livre para pecar. Então são dois extremos que nós devemos evitar. O legalismo por um lado, um extremo, e o outro lado, o antinomismo. Assim, o legalismo foi refutado duramente pelo apóstolo Paulo. Paulo vai lá em Filipenses 3 e 4, porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus no Espírito, e nos gloriamos em Jesus Cristo, e não confiamos na carne, ainda que também podia confiar na carne. Se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu. E aí o versículo continua mais na frente, versículo 5, 6, Paulo vai mostrar ali por que que ele deveria ser essa pessoa que tinha que confiar na carne, porque ele foi criado ali como um judeu, fiel à lei, fariseu, seguindo tudo certinho. Então só que ele vai olhar para trás e falar assim, nada disso valeu. Então o legalismo não me leva a lugar nenhum. Eu tenho todos os motivos para confiar na carne, para confiar no meu próprio esforço, para confiar na lei para, sei lá, me salvar. Mas eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer isso porque eu sei que a salvação vem por meio de Cristo. Então eu abandono todo o legalismo. E o antinomismo fere de morte a vocação dos cristãos para a santidade. Ou seja, o antinomismo ele mata a questão da santidade. 1 Pedro 1, 15 e 16. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Então, 1 Pedro aqui vai fazer uma referência ao Antigo Testamento e dizer que o cristão ele tem sim que ser santo, ele tem que viver uma vida de santidade. Então não faz sentido nenhum alguém ser cristão e falar assim, agora eu vou pecar, não tem nenhuma lei, não estou debaixo da lei, eu posso fazer o que eu quiser. Mas nós estamos debaixo da lei de Cristo, que é muito mais completa e reveladora do que a lei do Antigo Testamento. Não é que a lei do Antigo Testamento era incompleta, não é nem nesse sentido, eu tentei que refazer minha fala aqui. É que a lei do Antigo Testamento foi dada dentro de um contexto do povo de Israel, preparando ali o caminho para o Messias. Agora, a lei do Novo Testamento, que é a lei de Cristo, a lei do Evangelho, ela é muito mais ampla, não está restrita a um povo, está para todos. Ela pode ser vivida por qualquer povo, de qualquer época, de qualquer nação, de qualquer língua, de qualquer cultura. Ela é muito mais completa porque ela opera no nosso coração através da ação do Espírito Santo. E isso sim vai fazer com que nós alcancemos a vida de santidade. O povo do Antigo Testamento não conseguia isso, porque a lei lá ela apontava o erro
e dizia como que deveria seguir o caminho, mas eles não tinham ainda essa nova lei, essa nova revelação que foi profetizada em Jeremias 31:31. A lei que é gravada em nosso coração, que opera em nosso coração através da ação do Espírito Santo. Então nós temos agora não somente a lei de Cristo, mas temos também a capacidade de seguir essa lei e viver uma vida de santidade. Como amamos todo o conselho de Deus revelado nas Sagradas Escrituras, afirmamos que os princípios morais divinos revelados na Bíblia, a palavra de Deus, são atemporais, válidos em qualquer época e cultura. Olha só o que eu estou falando o tempo todo. Nós podemos sim viver a palavra de Deus em qualquer época, qualquer cultura, porque esses princípios eles são atemporais. Os princípios morais divinos, o princípio moral de Deus, que deu a lei para Adão e Eva, que deu a lei para Noé, que deu a lei para Abraão, que deu a lei para Moisés. E eu estou falando lei aqui porque é a revelação de Deus com cada um dessas pessoas que eu citei dentro do seu contexto. Então Deus entrega para cada um algumas normas que devem ser obedecidas. Não necessariamente a tábua escrita, como foi o caso de Moisés. Então esse princípio moral de Deus atuou em toda a história da humanidade, nos relacionamentos que Deus teve com cada um. E por isso o cristão fiel à Bíblia tem cuidado tanto com o legalismo quanto com o antinomismo. Então quem é fiel à palavra de Deus vai ler a palavra de Deus e vai aplicar corretamente na sua vida, sem entender para um lado ou para outro. Tópico 2. A cólera é o primeiro ato para o homicídio. 2.1. Jesus e o sexto mandamento. Jesus não anulou o sexto mandamento do Decálogo, não matarás. Jesus, em hipótese alguma, anulou isso. Contudo, sua interpretação foi mais elevada e profunda, pois revelou que a ira ou cólera contra o seu irmão é um tipo de homicídio no coração, como bem afirmou o apóstolo João. João escreveu assim: qualquer que aborrece a seu irmão é homicida, e vós sabeis que nenhum homicida tem permanente nele a vida eterna. Então João está falando isso porque ele conviveu com Jesus, ele estava no Sermão do Monte, ele viu Jesus ensinar isso aqui. Então Jesus fala do mandamento da antiga aliança, não matarás, mas de uma maneira totalmente nova, uma revelação totalmente nova e superior. Não por acaso que o verbo irar, do grego, em Mateus 5:22, é orgizo, que significa provocar, incitar a ira, estar zangado, estar enfurecido. A fúria e a ira de Caim o levaram a cometer o primeiro homicídio contra o próprio irmão. Gênesis 4, 5 e 8. Uma história bem conhecida que foi colocada aqui de forma bem pensada. A ira gerou o primeiro homicídio. Então a gente tem aqui o resultado da ira no coração do homem. Portanto, o sexto mandamento não envolve apenas uma sanção penal, mas elementos mais profundos, como palavras, emoções, insultos e outras ações que se antecipam ao homicídio. Então não significa que só vai ser pecado se resultar no homicídio. Não é isso. Jesus está dizendo que a motivação do seu coração, o fato de você se irar com alguém por causa do seu egoísmo, não é a ira porque você está irado por causa do pecado, como a gente vê Jesus se irando ali no templo por causa dos vendedores, as pessoas vendendo ali no templo animais para o sacrifício. Então Jesus se ira com aquilo ali, não fazia sentido, ele se ira por causa do pecado. Jesus ele se ira, não uma ira egoísta, como não é o nosso caso. Então a nossa ira, que é uma ira egoísta, essa ira sim é pecaminosa. Ela é motivadora para você fazer algo pior. Por mais que você não faça, mas o fato de você gerar no seu coração esse ódio, você já cometeu um assassinato. 2.2. A cólera no contexto bíblico. Tanto o salmista quanto o apóstolo Paulo escreveram que um servo de Deus pode irar-se, mas não deve pecar. Então ele está dizendo que a ira pode acontecer porque é uma emoção humana. Então faz parte do ser humano ele se irar com alguma coisa. Por isso, na Bíblia, vemos pessoas justas se irando contra o pecado, contra os atos desumanos, contra o desrespeito à palavra de Deus. Então, quando alguém comete algum pecado, algum erro, aí sim deveria ter a ira no nosso coração. Nós deveríamos nos irar por causa do pecado, mas nem sempre é isso que acontece.
Jesus manifestou a sua ira ali no templo, né? Um covil de ladrões, porque eles estavam comercializando animais relacionados ao sacrifício. Então acontecia muito de uma pessoa chegar como animal para o sacrifício, aí o sacerdote, já combinado com o vendedor, falava que aquele animal não estava apto, que aquele animal tinha um defeito, colocava um defeito no animal. Aí a pessoa tinha que descartar aquele animal e ir lá com aquele vendedor e comprar um animal no valor muito mais caro, o dobro do preço. Então a exploração era muito grande. Além de ter a exploração ao pobre, era algo totalmente sem sentido vender um animal no templo para o sacrifício. O animal a pessoa levava de casa, era o sacrifício da pessoa levar, era a oferta que ela estava levando a Deus. Talvez era algo das primícias, a pessoa queria oferecer aquele animal como sacrifício, mas tinha toda essa roubalheira no templo para que eles pudessem ganhar mais dinheiro. Por isso que Jesus se ira e chama eles de covil, de ladrões. Entretanto, a ira não pode nos controlar e devemos examinar se ela provém de um espírito reto, de um coração puro, ou se é uma obra da carne, do tipo pecaminosa, orgulhosa, odiosa e vingativa. Então a gente tem que manter o controle. A sua ira é algo egoísta? É do seu orgulho? É algo vingativo? Ou é por causa de algum erro, de alguma injustiça que você está vendo? E se você, por acaso, se irá por causa do seu egoísmo, você tem que resolver logo o problema e pedir perdão a seu irmão. Não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Ou seja, resolva logo o problema. Peça perdão e deixe tudo normal. Tá assim, ó, Efésios 4, 26 e 27. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Então, não pôr o sol é não esperar passar para o dia seguinte. Não deixar passar muito tempo. Resolva logo. Teve uma contenda com seu irmão, se irou com ele, ficou chateado, procure ele e resolva logo o problema. Seja urgente nisso aí. Então, irar e não pecar é nesse sentido. Nós vamos nos irar, nós vamos perder a paciência em algumas situações. Acontece muito, mas a gente tem que parar, refletir, respirar, espera um pouco e vai lá e resolve o problema e deixa tudo certo. Porque se o tempo passar, se o sol se pôr, se for para o dia seguinte, aquilo só vai corroer mais a sua vida. Você só vai piorando cada vez mais. Tópico 2.3. O valor da pessoa humana. Em Mateus 5, 21 e 22, Jesus enfatizou o valor da pessoa humana. Então Jesus, ali no Sermão do Monte, ele está olhando para os seres humanos. Ele está valorizando a vida. A justiça, o tema justiça na Bíblia está relacionado à vida. Então Jesus ele está valorizando cada um de nós. Por isso, chamar alguém de raca, que significa inútil, cabeça oca e vazia, é uma ofensa grave igualada à blasfêmia. Então o próprio Jesus ele vai usar um exemplo, ele pega uma palavra do aramaico, raca, que é um xingamento. Seu cabeça oca, seu cabeça vazia. Às vezes a gente fala alguma coisa nesse sentido, mas não é nem porque está chateado, porque está brigando, porque às vezes se tornou comum. Mas a gente pode adaptar para a nossa realidade. Independente do xingamento que você vai dar, se o seu coração está ofendendo aquela pessoa, se a tua intenção é ofender aquela pessoa, você já está cometendo um pecado. Ele usa outra palavra, né, no caso, eu chamar ele de louco, do grego moros, que significa ímpio, incrédulo, é uma conduta moralmente desprezível. Então Jesus está usando um xingamento da época dele, que trazendo para o nosso contexto qualquer palavra que você fale para o seu irmão, que tenha a intenção de ofendê-lo, você já está cometendo um pecado. Observe que para quem manifestasse esses tipos de comportamentos, o fim era se tornar réu do sinédrio e receber a condenação para o fogo do inferno, do grego geena, respectivamente. Nesse sentido, Nosso Senhor mostra que não só peca quem comete um homicídio, mas igualmente os que nutrem a cólera, o ódio e o rancor no coração. Então Jesus está mostrando assim, olha, você vai cometer um pecado se você fizer isso. Porque quem ia para o sinédrio, quem ia ser julgado no sinédrio,
somente aquele que cometia um assassinato, aquele que tirava a vida de alguém. Esse ia para o sinédrio ser julgado. Jesus, ele vai mais longe, ele mostra assim, se você já tem uma motivação no seu coração, você ofende seu irmão, você xinga o seu irmão, você já vai ser julgado. O juízo vai cair sobre você. Então a vida humana tem um valor sagrado. Por isso, o patrão deve tratar bem o seu empregado e este, consequentemente, deve respeitar o patrão. Aqui é uma aplicação que o escritor da revista vai fazer, que dentro do contexto das relações trabalhistas tem que ter respeito, tem que tratar bem. Então, isso se estende para todas as áreas da nossa vida. Ele coloca assim, ó, bem interessante essa parte. O irmão não pode fazer acepção de pessoas para com o outro irmão, quer por causa da cor da pele, quer por diferenças econômicas, pois, como o apóstolo Pedro disse, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Atos 10:34. Está bem claro na Bíblia que você jamais deve tratar mal alguém em qualquer circunstância, em qualquer situação. Questão de cor da pele que é citado aqui, no nosso contexto brasileiro, por mais que alguns neguem isso, ainda há muito racismo. Muitas pessoas são menosprezadas por causa da cor da pele. Muitas pessoas são menosprezadas porque é mais pobre, porque tem uma situação financeira um pouco mais fraca. Então a pessoa, ela às vezes sofre algum tipo de ataque por causa disso. A gente vê isso acontecer todos os dias. Basta você ler as notícias, você assistir o jornal, você vai ver alguém ali sendo humilhado por causa de alguma situação aqui. Não foi citado aqui na revista, mas a gente pode até aplicar isso aqui na questão da comunidade LGBT. Nós como cristãos sabemos que o homossexualismo é pecado, a gente não vai negar isso. No entanto, tratar um homossexual com hostilidade, xingar, ou quem sabe até agredir é pecado. A gente pode dizer que a homofobia, ela é pecado, não uma acusação qualquer de homofobia, porque às vezes a gente fala assim, homossexualismo é pecado, a gente já é acusado de homofóbico. Não nesse sentido, mas se você tratar o homossexual como inferior por causa da sua opção sexual ali, você está pecando. A gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Uma coisa é a gente se irar contra o pecado. Outra coisa é a gente tratar e ofender a pessoa diante das circunstâncias. Porque, enfim, esse mundo jaz no maligno, a gente já falou disso, mas nós vivemos no meio dele e temos que nos relacionar com as pessoas. Como que nós vamos ganhar as pessoas para Jesus? Como que a gente vai ganhar um homossexual para Jesus? É falando mal? É atirando pedras? Ou é falando do amor de Jesus e amando ele, tratando ele como alguém que merece o respeito e você tem que estar do lado dele para pregar a palavra, quem sabe conduzir a igreja, enfim. A gente tem que saber relacionar com as pessoas em qualquer situação, em qualquer circunstância, porque nós somos sal da terra e luz do mundo. Então Jesus está se aprofundando cada vez mais dentro desse tema, mostrando como que nós devemos nos relacionar com os outros no contexto do reino de Deus. Tópico 3. A oferta do altar e a desavença. 3.1. A oferta do altar. Em Mateus 5, 23 e 24, Jesus se dirige aos discípulos e faz com que cada um examine a si mesmo, pois um servo do Senhor não pode ofertar no altar com um coração cheio de ira e rancor. Jesus vai afirmar aqui algo que, na época, foi algo bem radical. E nos dias de hoje também, apesar de tanto tempo a gente conhecendo essa palavra, parece ainda ser algo radical. Ele fala assim, portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta. E vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Mateus 5, 23 e 24. Aqui Jesus está ensinando, ainda dentro do contexto da antiga aliança, que a pessoa levava um animal para fazer um sacrifício, para fazer uma oferta a Deus. Essa atitude de ir ao templo, levar um animal, fazer uma oferta, está relacionada à adoração a Deus, a uma demonstração de amor a Deus. Só que Jesus, ele vai dizer o seguinte, não faz sentido você querer prestar um culto a Deus se você não se relaciona bem com seu irmão. Amar a Deus, amar a Deus, mas odiar o irmão é cair na mentira. 1 João 4,20.
Se alguém diz, eu amo a Deus e aborrece a seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Então, se você não viu Deus, você não está vendo Deus como você vê o seu irmão todo dia ali. É claro, a gente pode dizer, eu vejo Deus na criação, eu vejo Deus na sua palavra, mas João está usando aqui no sentido mesmo literal. Você está vendo o seu irmão todo dia e Deus está lá no seu trono. Tá? Você sente ele, você percebe a sua criação e tudo mais. Mas você não está vendo Deus literalmente como você está vendo o seu irmão. Então, se você não ama o seu irmão que você está vendo aqui, literalmente, como que você vai amar a Deus? Então, não faz o menor sentido. Para o judeu, ofertar era um ato sagrado. E tal atitude fazia-o reconhecer a bondade de Deus para com ele. Então, Deus foi bom para comigo, então eu vou ofertar a Deus. Êxodo 25, 2. Fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada de todo homem cujo coração se mover voluntariamente. Dele tomareis a minha oferta alçada. Nesse sentido, o Senhor Jesus valorizava esse ato. Entretanto, não adiantava reconhecer a bondade de Deus, mas não se reconciliar com seu irmão. Eu reconheço que Deus é bom, vou fazer um sacrifício e tudo mais, mas não tem ali comunhão com o irmão, não tem lógica isso. Cabe ressaltar que o verbo grego para reconciliar é dialasso, que significa mudar a mente de alguém, renovar amizade com alguém. Ele é encontrado no Novo Testamento apenas uma vez, que é em Mateus 5:24. Deixa sua oferta ali diante do altar e vá primeiro reconciliar-se. Ou seja, tome uma atitude, mude a sua mente e renove a amizade com seu irmão. Portanto, o ensinamento de nosso Senhor é claro, não há relacionamento correto com Deus sem relacionamento verdadeiro com o irmão. Que essa palavra permaneça em nossos corações, que nós possamos de fato ter um relacionamento verdadeiro com Deus, que reflita no nosso relacionamento verdadeiro com o nosso irmão. Então, se nós amamos a Deus, temos que amar o próximo, temos que amar o nosso irmão. 3.2. Evitando a desavença. Os versículos 25 e 26 de Mateus 5 dizem assim: Concilia-te depressa com teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial, e te encerre na prisão. Em verdade eu te digo que de maneira nenhuma sairás dali, enquanto não pagares o último ceitil. Então, essa passagem aqui que a gente leu tem relação com o que a gente leu anteriormente, os versículos 23 e 24. Só que de um lado, um está relacionado à adoração, e do outro está falando de um processo legal. Na verdade, é assim. De um lado, a gente está falando, olha, se você vai adorar a Deus e não tem comunhão com seu irmão, isso não faz sentido. Aí do outro lado está falando assim, olha, se você não se reconciliar com seu irmão, você vai ser julgado e condenado. Ambos, porém, procuram advertir os discípulos quanto ao problema da desavença entre os irmãos. Nos versículos 25 e 26, nosso Senhor enfatiza que é preciso buscar uma solução para a desavença entre os irmãos fora do tribunal. Então fala assim, olha, reconcilia primeiro, tenha urgência nisso. Tome uma atitude antes que você seja julgado e condenado por causa disso. E não há necessidade nenhuma de você ir para um tribunal. Então, tome as atitudes entre vocês o mais rápido possível, sem envolver outras pessoas e, quem sabe, até mesmo um tribunal humano. Naquela época, quando a pessoa era sentenciada, pagaria até o último quadrantes. No caso de origem latina, significa quadrante. No caso, seria a menor moeda de cobre romana, valendo cerca de 1/4 de 1 centavo. Era o menor valor possível de uma moeda. Então, quem fosse condenado deveria pagar até o último centavinho. Acontece que essa pessoa presa não podia trabalhar e ela não pagava a sua dívida, a não ser que alguém de fora pagasse por ela. Dificilmente alguém faria isso e essa pessoa era condenada. Nosso Senhor, portanto, nos convida a sanar as desavenças entre nós e assim preservamos o bom testemunho. Então, resolver o problema logo é a melhor opção e levar para um tribunal externo é algo que pode até trazer escândalo para a igreja. Olha, vamos ver o que o apóstolo Paulo fala sobre isso. Ele fala assim: ousa algum de vós, tendo algum negócio contra o outro, ir a juízo perante os injustos, e não perante os santos? Não há entre vós sábios, nem mesmo um que possa julgar entre seus irmãos? 1 Coríntios 6, 1 e 5. Então Paulo está falando assim,
Quando vocês têm uma desavença entre vocês, será que vocês não têm alguém sábio para julgar a situação? Vocês precisam ir para um tribunal exterior, lá expor a igreja. Tente resolver entre vocês. Então aqui fica uma dica para nós. Tem um problema entre dois irmãos da igreja? Converse com o pastor, converse com o conselheiro. Tente resolver entre os irmãos, entre a igreja, para que não escandalize e seja algo muito pior depois. Chegamos na conclusão que diz assim: como servos de Cristo que vivemos as verdades do Evangelho, não deixemos que pensamentos, palavras e ações firam o nosso próximo, nem deixemos que as desavenças tornem-se disputas entre nós. Em caso de desavenças e desentendimentos, à luz das Escrituras, deve-se reconciliar-se imediatamente e seguir em paz com todos. Pois é isso que o nosso Deus desejou quando escreveu: não matarás. Então, não matarás é muito mais profundo do que a gente pode imaginar. É muito além de você tirar a vida de alguém. Jesus está falando aqui de relacionamento, de estar com o próximo, de evitar qualquer desavença. Jesus está falando de você não ofender alguém, não maltratar alguém. Então é muito mais profundo. A lei do Evangelho ela é muito mais completa, ela é muito mais profunda, ela trata no íntimo do coração. É algo que somente o Espírito Santo operando na nossa vida é que vai fazer nós seguirmos. Essa lei, ela é uma lei espiritual, ela está no nosso coração, mas o resultado dela é uma vida prática, cotidiana, de amor ao próximo e algo que vai fazer com que nossa vida, em todos os âmbitos, seja muito, muito melhor. Então aqui a gente estudou nessa lição somente o primeiro, não matarás. Tem muito mais pela frente, então eu recomendo você a continuar lendo o Sermão do Monte, estudando o Sermão do Monte e acompanhar as aulas das lições aqui no canal do EBD em Foco. Eu quero agradecer se você chegou até o final, muito obrigado, e nós temos muito ainda pela frente para estudar. Aqui a gente tem as perguntas para quem vai usar o slide aí na igreja. Lembrando que você pode adquirir esse slide na sua igreja e ministrar uma aula de excelência. Quem é assinante tem o slide em PowerPoint, sermões, cursos, muito conteúdo, tudo que você precisa para ministrar uma aula de excelência. A paz do Senhor, até a próxima aula.